Boa tarde a todos. Estou a falar em nome da Microsoft, chamo-me Maria Mesquita. Já na sessão passada também estive aqui presente. Vamos dar início, vamos dar aqui o pontapé de saída à primeira sessão de conteúdos e, portanto, segunda sessão da iniciação à programação do primeiro ciclo. Volto a lembrar que a sessão está a ser gravada e será disponibilizada posteriormente no site da DGE, no respectivo sítio da iniciativa. E se tiverem com algum problema de visualização ou de som, peço-vos que saiam e voltem a entrar como participante no evento. E a todos uma boa sessão. Sem mais demoras, vou passar a palavra à Teresa Godinho, da Direção-Geral da Educação. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto e muito prazer que estamos aqui assim a dar início à segunda sessão de formação online desta nossa iniciativa, Iniciação à Programação no primeiro ciclo do ensino básico. Antes de mais, gostaria de agradecer à Microsoft por nos estar a receber aqui nas suas instalações e por ter organizado todas estas sessões. Também agradecer a todos os nossos parceiros nesta iniciativa e, sobretudo, agradecer a todos vós, professores, que estão aqui presentes a esta hora a assistir a mais uma sessão de formação. Gostaria também de mais uma vez pedir desculpa pelos problemas técnicos que tivemos na última sessão, onde estiveram cerca de 1400 pessoas, professores, a assistir, e dizer-vos também que já está disponível a gravação editada dessa sessão online no site da iniciativa. No final da sessão de hoje vamos passar o link onde poderão depois ir ao site da iniciativa e verificar. Penso que já está até projetado. Portanto, nessa gravação poderão também ver aquilo que não se conseguiu passar na sessão passada, que foi uma pequena mensagem que o nosso diretor-geral, Dr. José Vítor Pedroso, fez questão em enviar para todos os participantes nesta iniciativa. Portanto, está lá também nessa sessão editada, já está lá o vídeo do Sr. Diretor. Para os que não estiveram na sessão passada, vou fazer rapidamente o resumo daquilo que foi feito. Começámos por fazer um enquadramento de todo o projeto, um agradecimento aos parceiros, todos os parceiros envolvidos e a perspectiva para o próximo ano. O que é que nós esperamos da iniciativa no próximo ano? Depois, foi feito um pequeno painel de boas práticas, onde falou o Paulo Torcato, do trabalho que fizeram ao longo de todo o ano letivo, dos projetos de integração curricular, também da integração de alunos com necessidades educativas especiais com este projeto. Depois falou-nos também a Mafalda Cavaco, e que foca de um modo especial as vantagens da parceria e da coadjuvação dentro da sala de aula. Falou-nos o José Soares, da ligação da robótica às áreas transversais, da educação para a cidadania, segurança digital, entre outras, e também da utilização de drones. E, por fim, o Rui Lima, que é, portanto, de um colégio do ensino privado, e falou-nos da utilização do CODU e da criação de jogos para o enriquecimento curricular. E fez um pouco uma perspectiva daquilo que se espera desta iniciativa para o colégio, para o próximo ano letivo. Hoje temos connosco o professor José Luís Ramos, que está connosco em Évora, mas irá falar. Portanto, é da Universidade de Évora, é professor associado, diretor de curso de mestrado em ensino da informática da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora e investigador do Centro de Investigação, Educação e Psicologia da mesma universidade. Tem coordenado e participado em projetos de investigação e desenvolvimento, quer nacionais, quer internacionais, e publicado artigos científicos e pedagógicos. Hoje, o professor José Luís Ramos está aqui connosco e vai-nos falar sobre o pensamento computacional. Então, professor, passe-lhe a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar as minhas colegas de painel, a doutora
Teresa Godinho, a doutora Fernanda Ledesma e a Maria Mesquita. E agradecer-lhe todo o trabalho de organização logística e à Microsoft, com certeza, deste evento. Em segundo lugar, cumprimentar os participantes, os colegas professores, que estarão nesta altura a assistir ao evento. Eu irei falar um pouco sobre a questão do pensamento computacional nas escolas, e em particular no primeiro ciclo. A ordem, digamos, da apresentação, irei em primeiro lugar expor um pouco as razões da importância do pensamento computacional nas escolas do primeiro ciclo. Depois entrarei um pouco na questão dos conceitos e no final da apresentação darei um pouco conta da minha própria experiência no trabalho destes conceitos nas escolas do primeiro ciclo no ano passado, através de um projeto onde estou envolvido, juntamente com o Dr. Gonçalo Espadeiro, aqui do Centro de Competência TIC, e toda a equipa do projeto Promoção de Mudanças na Aprendizagem Gulbenkian 21. Portanto, eu vou começar por explicar um pouco esta ideia de pensamento computacional, invocando algum trabalho que ao longo das últimas décadas de certa forma sustentam o aparecimento deste conceito. Parece um conceito muito complicado, mas na verdade ele não reflete mais do que muitas das nossas ações em termos até de cotidiano, não é? Nós, durante a nossa vida, executamos muitos destes princípios e muitos destes aspectos contemplados no conceito de pensamento computacional como fazendo parte da nossa vida diária, né? Exemplos, procedimentos, sequências, algoritmos, tudo isto são coisas que nós fazemos quase automaticamente sem pensar nelas e, portanto, a ideia é que este pensamento computacional, claro que se refere a um conjunto de princípios relacionados com as ciências da computação, mas isso não está desligado da nossa própria vida, uma vez que nós, na vida diária, utilizamos muitos destes princípios. Eu iria também referir-me à importância que tem uma reflexão sobre tudo aquilo que nas últimas décadas foi possível desenvolver em termos de introdução das tecnologias na educação. E, portanto, todo este trabalho e esta exploração do conceito passa muito por essa reflexão daquilo que foi feito. A importância de explorar e aprofundar este conceito tem a ver, sobretudo, com o interesse da criança, no sentido em que as nossas crianças, na sua grande maioria, vivem nos tempos modernos, digamos assim, rodeadas de tecnologia e, portanto, elas precisam de compreender esse papel, precisam de lidar com essas tecnologias e precisam de participar também nessa sociedade, evidentemente mais tarde, e, portanto, tudo aquilo que nós fizemos para as ajudarmos a compreender esse mundo que as rodeia é uma função da escola também. Por outro lado, a questão do pensamento computacional relaciona-se com o desenvolvimento de capacidades da criança e com aquilo que é a própria função social da escola. A escola deve preparar as crianças para a vida e, portanto, dessa preparação faz parte este conjunto de capacidades e princípios. Eu gostaria de fazer uma pequena ressalva no que diz respeito às vezes pode-se pensar que a iniciativa pretende desenvolver, digamos, ou fazer com que todas as crianças sejam programadores. Outro colega antes de mim, o professor Rui Lima, já chamou também a atenção para esse aspecto, que é importante, que a iniciativa não pretende fazer com que todas as crianças sejam programadoras. Não é esse o objetivo. Pretende sim desenvolver nas crianças esse conjunto de capacidades cognitivas, sociais, colaborativas, e
e que aquilo que a criança faz com essas capacidades dependerá muito da sua criatividade, das oportunidades que vier a ter, e não necessariamente para a questão da programação. Todas as crianças aprendem ciência e nem todas, evidentemente, irão ser físicas ou biólogas, né? Tal como todas aprendem a escrever e não serão todas escritoras. E, portanto, este aspecto é muito importante no sentido em que torna claro qual é a finalidade da iniciativa. É o desenvolvimento destas capacidades através de várias estratégias, de vários recursos, vários meios, que as escolas e os professores consigam mobilizar para essas situações e, portanto, não está especificamente virado para essa função. Finalmente, ainda antes de passar a outro tópico, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que, de certa forma, foi o resultado do ano anterior. Nós aprendemos que é muito importante que os professores, quer sejam os professores de informática do grupo 550, quer sejam os professores do primeiro ciclo, possam compreender que cada um deles tem um contributo importante a dar nesta iniciativa. As práticas de melhor sucesso, digamos assim, mostraram que quando esses professores conseguem conversar, conseguem dialogar e conseguem trabalhar de forma colaborativa, a probabilidade dos resultados serem melhores é bastante mais elevada. E, portanto, é muito importante que os professores que estão envolvidos no trabalho com a turma não abandonem, digamos, o seu local de trabalho, mas se mantenham e deem atenção porque eles próprios têm um contributo importante a dar nesse trabalho que há a fazer com as crianças. É chamar a atenção que o pensamento computacional é sobretudo um conjunto de habilidades humanas, portanto, tem a ver com a conceptualização e não especificamente com a programação. São capacidades fundamentais do ponto de vista das estratégias de pensamento, não são capacidades rotineiras ou mecânicas. É um tipo de pensamento que combina várias áreas, a matemática, a engenharia, as ciências, entre outras. O pensamento computacional diz respeito a ideias, basicamente a ideias, e não tanto aos produtos que depois serão resultado dos processos que se vierem a desenvolver. Por outro lado, e essa é uma diferença muito importante que eu gostaria de assinalar, o pensamento computacional é para todos e não apenas para os cientistas da computação. Esta mudança marca, de certa forma, uma ruptura com aquilo que foi as nossas próprias práticas há bastantes anos e que, enfim, não deram grandes resultados. Por isso, muitos autores colocam a aquisição das competências do pensamento computacional como uma competência tão importante como o ensinar a escrever, a ler, a contar, etc. Se formos analisar um bocadinho mais detalhadamente quais são as capacidades envolvidas no pensamento computacional, nós podemos facilmente indicar a lógica, a automação, a capacidade de criar automatismos, a abstração, a modulação, o reconhecimento de padrões, a decomposição, no sentido em que determinado tipo de problemas se devem dividir em problemas mais pequenos para poderem ser melhor resolvidos. Também as questões relacionadas com os algoritmos, as sequências, os dados, portanto, tudo isto são aspectos que estão envolvidos variando, digamos, a sua composição, dependendo do tipo de problemas que está a resolver. Claro que a programação é um dos ambientes onde este tipo de princípios pode ser melhor desenvolvido, evidentemente. E isso deve ser também sublinhado. Claro que não é só a programação a única possibilidade que temos para desenvolver este conjunto de princípios e de capacidades. O que devemos é, em função dos nossos contextos, das nossas condições, dos interesses dos nossos alunos, encontrar as formas para que se mostrem mais adequadas para fazer esse tipo de trabalho educativo. Alguns aspectos, e aqui vou abreviar um bocadinho para não me estender muito, há uma componente pedagógica e psicológica muito importante
que deve estar presente quer no desenho, quer depois na implementação e avaliação das ações que se venham a desenvolver no âmbito desta iniciativa. Este conhecimento pedagógico, claro que é do domínio de todos os professores, embora, evidentemente, alguns estejam mais sensíveis do que outros. Mas é preciso olhar para as componentes pedagógicas mais apropriadas para desenvolver este tipo de trabalho. E aqui a gente pode ir à procura, cá atrás, em muitos autores que dão contributos importantes para construir uma base de conhecimentos e de princípios que nos permitam sustentar as nossas abordagens e as nossas propostas de trabalho. Estou a referir-me ao Piaget, por exemplo, perspectivas relacionadas com o construtivismo, com a aprendizagem ativa baseada em projetos, as aprendizagens autênticas, ou seja, aquelas que realmente tenham um contexto real de problemas que existem e que os alunos se empenham na sua resolução. Podíamos ir buscar também o Vygotsky, por exemplo, na forma como lançamos os desafios e os graus de dificuldade que esses desafios podem ter. Não podem ser desafios tão fáceis que os alunos rapidamente os resolvam e, portanto, não lhes desperta grande interesse. Também não podem ser desafios demasiado elevados, demasiado difíceis, que, por incapacidade dos alunos e por desmotivação, depois possam desistir desses processos. Portanto, há aqui um trabalho de grande importância que tem que ver com o estudo e a utilização destes conceitos para que possamos fazer da melhor maneira o nosso trabalho. Papert, enfim, estará também, evidentemente, sempre presente neste tipo de abordagens, porque na prática, muitas das ferramentas que nós utilizamos hoje decorrem do trabalho, quer teórico, quer prático, do Seymour Papert, do MIT, nomeadamente o Scratch, que é uma das ferramentas que nós utilizamos com mais frequência, e esta iniciativa é um exemplo dessa predominância. Na sequência da escola do MIT, também o Michel Resnick. Os colegas encontrarão facilmente outros recursos que estarão disponíveis nas páginas do Ministério, da ERTE, para completar muitos destes aspectos que eu agora aqui estou a referir. Um dos aspectos que eu gostaria também de sublinhar, antes de passar ao exemplo concreto do trabalho que fizemos, é o conceito de tecnologia apropriada ao desenvolvimento das crianças. Este é um conceito que é muito importante, sobretudo no primeiro ciclo. Algumas das dificuldades que nós encontramos no ano passado referem-se justamente a esta situação de ajustarmos as propostas, ajustarmos o tipo de desafios, ajustarmos as atividades que desenvolvemos com os alunos às suas capacidades, no justo ponto em que elas podem contribuir para o desenvolvimento das crianças. E isso não é fácil porque, enfim, provavelmente a maior parte de nós não estaremos tão habituados a trabalhar com estes níveis de escolaridade e isso requer, evidentemente, uma prática, uma experiência, até que nós consigamos acertar ali essa questão. E, portanto, tem alguns aspectos que decorrem desta forma de ajustamento, os aspectos de atividades lúdicas, a questão do papel ativo da criança na descoberta das coisas, mas também um apoio estruturado e seguro daquilo que são as dificuldades da criança quando ela as enfrenta. Portanto, tudo isso são aspectos que é preciso levar em linha de conta. Eu não vou agora aqui também explorar muito mais estes aspectos, isto fica disponível para podermos aprofundar. Eu passaria rapidamente a um exemplo concreto de trabalho no âmbito desta iniciativa, que tem a ver com um projeto apoiado pela Fundação Gulbenkian, em que a Universidade de Évora, a Samsung, tem aqui um papel de parceiros. Este projeto chama-se
Comunidades Escolares de Aprendizagem Gulbenkian 21, enquadra-se na iniciativa da Gulbenkian, que é promoção de mudanças na aprendizagem. É um projeto que tem um conjunto de princípios e, basicamente, eu destacaria a questão do bem-estar da criança, é um aspecto central do projeto. Também 2 ou 3 elementos mais relevantes que eu diria. Por um lado, a concepção do currículo aberto, isto é, para além do currículo formal, outras componentes curriculares se vão associando àquilo que é o currículo prescrito pelo Ministério da Educação, e componentes como a arte, a música, a cultura, também o envolvimento e a participação colaborativa dos atores sociais, a ideia de que para educar uma criança é preciso a aldeia inteira e, portanto, essa ligação da escola com a comunidade é extremamente importante, e também componentes relacionadas com as dimensões socioemocionais e com a tecnologia. A forma que nós encontramos foi criar clubes, designámos clubes Gulbenkian 21. Esses clubes funcionaram em oferta complementar de escola. Estas turmas, nestas escolas envolvidas, todas têm tablets na proporção de um tablet por aluno. As salas têm as tecnologias necessárias, têm o apoio de professores e colaboradores e espaços diversificados para o seu desenvolvimento. Nós, evidentemente, adotamos como referencial geral o próprio referencial da iniciativa, embora, evidentemente, com uma ou outra adaptação que nós usamos para adaptar a alguns dos princípios do projeto da Gulbenkian. Nós tivemos praticamente um ano de trabalho desde o início, são 3 turmas, à volta entre 140 a 150 alunos nas 3 turmas, e no essencial o que nós fizemos foi este referencial de trabalho. Começámos com a computação e os computadores, utilizando quer materiais não computacionais, como as cartas, como plásticos, como, enfim, papel. Alguns jogos foram também utilizados. Trabalhamos recursos pouco convencionais, por exemplo, para trabalhar os algoritmos utilizámos aviões de papel, sempre na lógica de desenvolver os conceitos de pensamento computacional que nós considerávamos aqueles que eram os mais importantes e relevantes numa lógica de iniciação à computação. Começar a computação não tanto pelas máquinas, mas mais pelos aspectos cognitivos e conceptuais do que é uma sequência, do que é um algoritmo, para consolidarmos esses conceitos antes de avançarmos para dentro de um ambiente de programação. Numa segunda fase, nós avançamos para a robótica. Nós tivemos a possibilidade de colocar robôs Dash and Dot nas turmas, drones também, e a partir daí desenvolvemos mais um conjunto de princípios de pensamento computacional e ao mesmo tempo que também iniciávamos a questão da programação. Nós usámos o próprio contexto da robótica para iniciar, digamos, os primeiros passos na programação dos robôs. Portanto, estes robôs têm um ambiente de programação que é o Blockly, que é adaptado do Blockly, e, portanto, é um ambiente de programação também por blocos, muito semelhante ao Scratch, aliás. E, portanto, nós trabalhamos ao longo do ano esse ambiente como forma de iniciação à programação. E, portanto, nós agora, no próximo ano, estas turmas vão continuar a trabalhar connosco, nós vamos continuar este desenvolvimento e desenvolver quer os aspectos da programação propriamente dita, com o Scratch, quer os aspectos da robótica, introduzindo novas valências, nomeadamente o Arduino ou outras placas que possam ser úteis para o nosso trabalho. O que
posso deixar é um conjunto de reflexões que, decorrendo da nossa prática, do nosso trabalho no dia-a-dia com as escolas, pode vir a ser útil para os colegas. E eu iria referir-me especificamente a alguns aspectos que vou procurar resumir. A primeira coisa que nós aprendemos, um aspecto que nós aprendemos é a importância que tem o papel dos professores. Tem um papel-chave, são os professores que conduzem, digamos, os processos e são eles que lançam os desafios aos alunos, no sentido de eles irem sempre um pouco mais além. E que sejam capazes de ganhar autonomia, capacidade de resolução de problemas e confiança nas suas próprias capacidades. Este aspecto é muito importante porque os alunos precisam de ganhar esta confiança. E quando eles ganham esta confiança, o trabalho torna-se mais seguro e mais fácil, o caminho mais fácil, porque não oferecem resistência. Isto acontece muitas vezes, sobretudo com as meninas, que nós encontramos muitas que logo à partida aparentemente se desligavam da tecnologia e de isso é muito difícil, mas depois, a pouco e pouco, a verdade é que elas, em muitos casos, desenvolveram um trabalho mais importante e mais aprofundado que os rapazes. Portanto, esta atenção especial é um aspecto que nós gostávamos de sublinhar. Outro aspecto que nós gostávamos de sublinhar é, digamos, que as propostas de trabalho a resolver a propor aos alunos tenham um fundo pedagógico bem claro e bem explícito, no sentido de identificar aqueles aspectos que se querem verdadeiramente desenvolver. Tornar claro isso em termos de formulação de objetivos, em termos de apresentação e desenvolvimento das propostas e dos desafios. É muito importante apoiar os alunos. Nós temos e tivemos neste projeto a preocupação de não deixar nenhum aluno para trás. E isto é uma implicação muito forte no trabalho e no apoio aos alunos. Que, obviamente, nem todos os alunos têm as mesmas capacidades, as mesmas possibilidades, e isso requer um apoio muito apurado e muito sistemático aos alunos. Eu iria também referir um aspecto, não vou conseguir referir tudo, tentar que as propostas de trabalho possam ir além dos conteúdos e das tecnologias e dos recursos adotados. Isto significa que um esforço de olhar para o currículo num sentido mais global e não tanto nos conteúdos que são prescritos e que muitas vezes funcionam como elementos que não nos deixam tirar partido da nossa imaginação e da nossa criatividade. A mesma coisa em relação à questão da programação, procurar ter uma perspectiva mais abrangente, mais envolvente enfim, dos ambientes de programação, procurando desenvolver processos, procurando desenvolver capacidades, procurando que os alunos enfrentem os desafios e consigam ganhar autonomia e ganhar capacidades. Claro que para isto é muito importante o conhecimento dos professores, do contexto, dos alunos, a própria linguagem com que muitas vezes temos que fazer um esforço de adequar a linguagem para que eles percebam exatamente o que é que nós queremos dizer. A questão da linguagem é muito importante porque ela pode ser um obstáculo, quando na verdade ela deveria ser um meio facilitador da comunicação, da transmissão das ideias, e por isso apostar muito na descodificação, neste caso, é a nosso ver importante.
Há muitas maneiras de promover o pensamento computacional e não apenas através dos ambientes de programação. Devemos tentar aproveitar muito daquilo que já se faz, ou através de jogos, ou através de outros desafios, ou através da música, ou através das artes. Há muitas formas de desenvolver essas capacidades, a capacidade de abstração, a capacidade de resolução de problemas, a aplicação da lógica. Há muitas situações e, portanto, a nossa mensagem final é que possamos mobilizar os nossos conhecimentos de todos os professores e todas as pessoas envolvidas nisto, de maneira a que possamos tirar o melhor partido desses nossos recursos, fazendo com que as crianças se sintam bem. Porque, no fundo, e eu terminava por aqui, chamando a atenção para o bem-estar da criança. Mais do que tudo, é importante que ela se sinta bem, que se sinta desafiada, que se sinta que está a crescer e que está a desenvolver-se enquanto pessoa. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor José Luís, por esta fantástica explicação sobre o pensamento computacional. Eu passava agora a palavra à professora Fernanda Ledesma, professora de Informática, presidente da direção da AMPRI, diretora do Centro de Formação, membro do Conselho Científico do IAV, formadora acreditada em Didática de Informática, coautora de manuais escolares da ASE Edições e Microsoft Innovative Educator Expert. Então, professora Fernanda vai-nos falar sobre os cenários de aprendizagem. Fernanda? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer em primeiro lugar o convite para estar de novo aqui, no fundo a representar os professores de Informática e os professores que estão nesta iniciativa. E a minha parte é sobre os cenários de aprendizagem. Antes de começar, eu costumava pôr isto sempre, embora este ano já tenha sido abordado por mais oradores nesta formação, que é necessário desmistificar a ideia, desmistificar e desconstruir ideias, porque este projeto não tem como objetivo formar especialistas de programação, nem especialistas em hardware ou software, apenas tem como objetivo desenvolver competências importantes na fase em que estamos, na sociedade atual. Também gostaria de vos dizer, antes de começar a apresentação dos cenários propriamente dita, que não há soluções únicas neste projeto, nem em nenhum. Não há uma única solução. Há as soluções que nós entendermos que se adequam ao nosso contexto e ao nosso cenário de aprendizagem. Não há modelos perfeitos. E é necessário questionarmos-nos e refletirmos sobre esta situação constantemente, porque estamos sempre a deparar-nos com situações novas, até porque o projeto vai funcionar pelo segundo ano e há sempre situações novas a acontecer. Os cenários de aprendizagem. O conceito de cenários de aprendizagem que aqui queremos explorar, porque quando falamos de robótica, eles podem se transformar literalmente em cenários mais físicos, mas neste caso, os cenários de aprendizagem que nós aqui queremos explorar é o cenário que cada professor irá ter no seu contexto, na sua sala de aula, na sua escola, ou seja, cada professor, e provavelmente terá um cenário diferente em cada turma. Cada cenário de aprendizagem depende muito dos recursos que cada um tem, das motivações que levam o professor e os alunos a estar neste projeto, das metodologias e estratégias escolhidas, dos conhecimentos e das competências de cada professor e dos alunos, todos os envolvidos, do contexto em si, do modelo de avaliação que optar para o projeto, das ferramentas que cada professor escolher, das aplicações, ferramentas que cada professor escolher, e todos estes são elementos que influenciam o cenário de aprendizagem de cada um. Portanto, cada cenário é único e provavelmente, se calhar, em cada turma ainda volta a ser único e diferente de todas as turmas que nós temos neste projeto. Quando pensamos este projeto e pensamos e trabalhamos muito
para começar este projeto o ano passado. Pensamos, e como tinha dito, não é para formar especialistas, ou seja, o que se pretende aqui é que o professor... O ideal, a situação ideal era que o professor de informática e o professor do primeiro ciclo pudessem trabalhar juntos, planificar juntos e levar este projeto a bom porto juntos. Isto porque pode parecer à partida que às vezes é fácil fazer a articulação da programação com os conteúdos do primeiro ciclo, mas não é assim tão simples, e este trabalho colaborativo é que enriquece e faz com que muitas vezes o projeto seja um sucesso. Ou seja, quando nós exploramos a programação, pretende-se que se trabalhe em metodologias ativas, que se desenvolvam projetos e que nestes projetos se consigam fazer articulações com as áreas curriculares do primeiro ciclo, português, estudo do meio, expressões, matemática, mas há outras opções, não nos podemos limitar, não precisamos nos limitar às áreas curriculares, até porque às vezes o professor de informática ou outros estão sozinhos e precisam de ter outras opções onde se sintam mais confortáveis. E também temos um conjunto de áreas transversais para os quais a DGE, para muitos dos quais a DGE tem referenciais publicados e aprovados com sugestões de atividades. Ou seja, nós podemos fazer um projeto de programação articular com a segurança na internet, porque agora que nós temos a oportunidade de trabalhar as tecnologias ao nível do primeiro ciclo, devemos aproveitar esta oportunidade para trabalhar a segurança na internet. De pequenino é que conseguimos evitar e prevenir, e não só quando chegarem ao 7º ano. É uma oportunidade para trabalhar este tema logo de pequeninos. Podemos trabalhar também a educação para a saúde, às vezes há projetos interessantes nas escolas com os quais podemos articular, a educação alimentar, atividade física, educação financeira, para todas estas áreas que estou a referir, há linhas orientadoras ou referenciais que poderão encontrar no sítio web da Direção-Geral de Educação. Educação para os média, educação para a defesa e segurança, educação rodoviária, há uma série de referenciais e alguns com sugestões de atividades para se realizarem, com as quais nós podemos fazer articulação. Este ano eu adicionei aqui uma componente diferente, porque acho que faz sentido, para além das áreas curriculares e das áreas transversais. Nós temos os projetos de escola, o projeto educativo de escola, os projetos da própria escola. Às vezes faz sentido trabalhar os temas que estão nesse projeto ou nos projetos que às vezes o próprio município propõe às escolas para realizar durante o ano. São temas válidos de igual forma. A articulação com as áreas curriculares, com as áreas transversais e às vezes com projetos do meio envolvente ou da própria escola fazem todo sentido. Cada um fará as opções com as quais se sinta mais confortáveis, porque é importante que os alunos se envolvam e gostem e sejam felizes e aprendam neste projeto e desenvolvam competências, mas também é muito importante que os professores que estão no projeto se sintam confortáveis com ele e por isso devem optar pelos temas que sejam bons para os alunos e nos quais eles também estejam à vontade para poderem todos trabalhar em equipa. Esta apresentação é um bocadinho feita de provocações e por começar de provocações e de questões para refletirmos e para pensarmos um bocadinho, não é para se assustarem porque tudo isto funciona com equilíbrio, mas são questões sobre as quais temos de pensar. E quando eu fazia pesquisa sobre a sala de aula formal no Google, ele devolveu-me estas duas imagens. E eu fiquei a pensar, mas porquê é que ele me devolveu estas duas imagens de filas tão organizadas? De facto, é uma provocação, até o Google às vezes nos provoca. Muitas das nossas salas estão organizadas em filas, continuam a estar organizadas em filas e desta forma. Esta organização serve para imensas coisas, entre as quais as duas destas imagens que aqui estão, são apenas uma provocação para nos levar a pensar se é esta a organização que nós queremos na nossa sala de aula ou se queremos mudar algo, porque nós queremos, quando se pensou este projeto, pensou-se para tentarmos trabalhar de forma diferente e adaptada e adequada a cada contexto, sem ser o trabalho em filinhas, por meninos em silêncio e todas essas situações. Porque a sala de aula antiga era assim, e muitas das salas de aula, embora muitas estejam a mudar, eu este ano tive o prazer de estar em várias escolas e em várias situações e encontrar salas já muito diferentes
muito dinâmicas e com uma estrutura totalmente diferente, que mostram que ali não se trabalha desta forma por transmissão e que algo está a mudar, e isso é muito bom para trabalharmos nestes projetos. Este projeto é um desafio para desarrumarmos a sala de aula. É uma oportunidade para nos questionarmos quantas vezes nós fazemos atividades que promovam as diferenças e as complementaridades, que são opostos, que são diferentes, mas que muitas vezes nós temos que aprender e saber gerir essas situações na sala de aula. Para pensarmos quantas vezes promovemos o debate, o ensino pela descoberta, a partilha entre alunos e com os professores e entre os alunos e professores, quantas vezes promovemos a reflexão na nossa sala de aula. Este projeto, e este ano eu acho que vimos isso em muitas situações, que foi uma oportunidade para desarrumar no bom sentido, claro, a nossa sala de aula e conseguirmos trabalhar de forma ativa, de forma diferente, sem nos limitarmos aos computadores todos em filinha e os meninos todos ali sossegadinhos, sem fazer barulho. Isto porque nós é mais uma componente dos nossos cenários, é a sala de aula, são os alunos. Estamos numa época em que alguém brinca com isto e diz que estamos no tempo dos diz-miúdos. Todos são diz qualquer coisa ou diz qualquer coisa. Distraídos, léxicos diferentes, descuidados, motivados, desatentos. Há sempre um diz para justificar tudo e a verdade é que eles são todos diferentes. Todos nós temos turmas heterogéneas. E o professor, no fundo, tem que saber gerir e lidar com estas situações. É outra questão na qual nós temos que refletir e provavelmente vamos continuar a refletir sobre isto sempre, porque as nossas turmas são cada vez mais heterogéneas e temos que aprender a lidar e a gerir esta situação. Isto porque muitas vezes hoje nós estamos a ensinar para um futuro profissional que desconhecemos, ou seja, muitas das profissões, se calhar daqui a 10 ou 15 anos não são as mesmas, e portanto estamos a ensinar para um futuro que desconhecemos. Os nossos próprios alunos têm interesses e aspirações que não têm nada a ver com aquilo que nós planeamos para eles, mas há uma coisa que nós temos alguma certeza, é que se nós trabalharmos as competências, os alunos hão de saber a certa altura fazer as suas opções. E por isso este projeto pretende, acima de tudo, desenvolver as tais competências chamadas ou ditas competências do século XXI, mas o século XXI é o nosso. Tal como tinha dito, se nós pensarmos em desenvolver competências quando for preciso tomar decisões, mesmo que nós atualmente não sabemos que profissões haverá daqui a 10 ou 15 anos, ou que algumas vão desaparecer e outras vão aparecer, elas na altura certa hão de saber tomar as suas decisões. Eu tinha escolhido este artigo que o ano passado, em 2013, foi publicado no Jornal do Público, em que fala das 7 competências de sobrevivência e que muitas delas estão inerentes a este projeto ou estão nas linhas orientadoras deste projeto, as tais competências ditas do século XXI, que é o nosso século, não é? E nós não queremos efetivamente que este projeto funcione do tipo fábrica de alunos, mas que seja um projeto ativo, ou seja, não sabemos ao certo a escola que queremos ter, nem a que vamos ter, mas podemos decidir aquilo que não queremos. E para esta opção eu escolhi o Código de Aprendizagem de Edgar Dale, em que nos mostra que os alunos, e já há vários estudos sobre isto, que os alunos, o que nós retemos é 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 70% do que falamos e 90% do que interagimos e simulamos. O grande desafio para o professor neste projeto é conseguir colocá-lo na base desta pirâmide, ou seja, onde é que se identifica a aprendizagem ativa e estão os 90% e os 70%. É o grande desafio para a maioria dos professores que nos estão a ouvir hoje. Nós sabemos que temos estas componentes do processo, sabemos que temos que fazer opções de estratégias de abordagem, ou seja, vamos lidar com pedagogia, com tecnologia, vai haver interação social e, portanto, temos que fazer as nossas opções.
E como eu disse logo no início, não há soluções únicas, mas eu tive que optar por uma para fazer esta apresentação e escolhi a abordagem de PAC, cuja tradução e adaptações nesta apresentação são minhas e ilustrações. Fui eu que escolhi as imagens porque ela não aparece assim, esta aparece em inglês, e eu fui traduzindo as partes que achei que era importante serem traduzidas. Mas no fundo eu escolhi esta abordagem porque achei que identifica um modelo mais ou menos que se pretende quando pensamos em implementar esta iniciativa. Ou seja, nós vamos ter um ambiente com tecnologia, queremos relacioná-la com conteúdos e teremos que escolher estratégias para a implementar. São estes os 3 componentes do processo com os quais vamos ter de lidar em sala de aula. Explorando agora cada um destes, nós temos os conteúdos, e quando falamos aqui de conteúdos, estamos a falar das áreas transversais, das áreas curriculares, português, tudo do meio, matemática, expressões, ou as áreas transversais, ou ainda os temas dos projetos do contexto da própria escola, propostos pelo município e por outras instituições locais. Quando falamos em pedagogia, estamos aqui a falar da forma como nós vamos organizar o nosso trabalho em sala de aula, as opções que fazemos, se vamos trabalhar em pares, fazer discussões em pares, pesquisar, criar mapas de conceitos, partilhar ideias, criar diagramas, organizar gráficos, fazer debates, transmitir conteúdos, programar, tudo isto são opções que cada professor tem que fazer quando faz o seu planeamento na sala de aula. E por último temos então a tecnologia que se refere aos equipamentos que nós temos disponíveis para implementar o projeto e às aplicações que escolhemos para o implementar, e que temos aqui alguns exemplos, mas não são só estes. Todos os dias aparecem linguagens de programação novas que podem ser usadas e sítios na internet com materiais diferentes que podemos ir adequando ao nosso cenário de aprendizagem. Quando nós juntamos as 3 opções, tecnologia, pedagogia e conteúdo, surgem-nos 3 áreas novas. Ou seja, neste projeto nós haveremos de ter professores que são mais experts em diferentes zonas. Ou seja, alguns são mais experts quando juntamos a tecnologia com pedagogia, outros estarão mais confortáveis quando juntamos a tecnologia com os conteúdos, e haverá outros que estão mais confortáveis quando juntamos a pedagogia com os conteúdos a abordar. Provavelmente teremos nos 1.500 professores que vão estar no projeto no próximo ano, professores que se situam nestas 3 áreas diferentes. A situação ideal, obviamente, era o meio, não é? Era quando nós estamos no centro, dominar as 3 áreas e integrá-las de forma global seria a situação ideal, mas a situação ideal não existe, e portanto nós temos que trabalhar com os recursos e com o que temos e com as competências de cada um em cada escola. Se juntarmos ao modelo o contexto, nós temos isto, porque temos este esquema que é mais complexo, mas no fundo é o que nós temos. O cenário do professor em cada sala de aula é isto tudo. Ou seja, além da tecnologia, da pedagogia e dos conteúdos, nós temos que ter em conta a formação dos professores, a formação de cada professor, a experiência desse professor, quer com os alunos, quer com desta faixa etária, quer com as aplicações, quer com o hardware em si, os dispositivos que tem, o tipo de alunos que nós temos na nossa sala de aula, as metas e objetivos definidos nas linhas orientadoras e nas planificações que cada escola faz para o seu projeto, na atitude, quer dos professores, dos alunos, da escola em si perante o projeto, nos apoios e nas parcerias que temos, nos projetos com que fazemos articulação e nos recursos que cada escola temos. No fundo, o cenário de aprendizagem de cada professor é influenciado por todas estas componentes, e se calhar se pensarmos mais um bocadinho ainda nos surgem outras, e portanto parece tudo muito complicado, mas isto é apenas para refletirmos e pensarmos e ponderarmos e podermos mudar algumas situações. É o que se pretende com esta formação. Eu tinha aqui um exemplo de plano com
com o TPAC, mas há bocado o professor José Luís Ramos já tinha ali um que eles fizeram este ano em Évora, em português, que era mais ou menos este esquema, mas já tinha ali exemplos em português e provavelmente depois poderíamos juntar aqui alguns exemplos já atualizados para o nosso projeto. Ou seja, o professor tem que ser um bocadinho artilhado com estas ferramentas todas e com estas dimensões todas que influenciam o projeto para ficar preparado para implementar este projeto. Mas é importante gerir estas dimensões todas, mas o importante até são as inquietações que nós temos para o fazer. Quando nos inquietamos é porque estamos a pensar nos assuntos e isso é muito importante, refletir sobre o projeto, tentar arranjar soluções para os problemas que temos pela nossa frente. Quando falamos de metodologias, que é outra das situações, é óbvio que não se pretende. Vocês podem escolher a metodologia que quiserem, mas quando se pensou este projeto, não se pensou em termos de uma metodologia transmissiva. Podem fazer, às vezes é importante fazer, nós nunca aplicamos uma metodologia como ela é, não pegamos no modelo e aplicamos exatamente, adaptamos ao nosso contexto, mas não se pensou, pelo menos, trabalhar a tempo inteiro ou do projeto com uma metodologia transmissiva. E nisto nós também temos que fazer opções, porque quando a ideia aqui é trabalhar os problemas do dia-a-dia, às vezes conseguem-se fazer fazer atividades com os próprios problemas do dia-a-dia dos alunos. Basta planear um dia e já estamos a programar, desde que nos levantamos até que nos deitamos, e às vezes é agir fazer até isso com os alunos, para eles perceberem que planear o nosso próprio dia implica programar como nós fazemos nos computadores, embora às vezes não tenhamos essa noção. Portanto, nós temos de ter uma ideia, analisar e detalhar os problemas. Se não conseguimos resolver um problema de uma forma global, então decompomos por partes e vamos resolvendo cada parte. É mais fácil resolver pequenos problemas do que um grande problema de cada vez. Resolver cada parte do problema e quando damos por isso está o problema resolvido e, por fim, desenvolver a tal aplicação com a programação e resolver os problemas dessa aplicação. Para desenvolver este processo, eu coloquei aqui duas metodologias, a de trabalho-projeto e a de resolução de problemas, mas obviamente existem inúmeras metodologias ativas e isto são só duas opções, porque não dá para estarmos aqui a falar de todas as metodologias que agora têm surgido, até várias, a PBL e outras, o inverter a sala de aula, N metodologias que podem ser aplicadas, mas que não temos tempo nem condições para estar aqui a falar delas, e eu optei por estas duas para esta apresentação. As fases da metodologia de projeto, muito rapidamente, são 3, que podem ser depois decompostas em 9, já sabem como é, penso que não é novo para a maioria dos professores que vão desenvolver este projeto. Têm que escolher o tal problema, identificar problemas mais pequenos, depois preparar e planificar as tarefas para resolver os problemas, recolher informação, tratar essa informação, fazer o ponto da situação, e às vezes é preciso voltar atrás ao início do problema porque surgiram novos dados ou novos caminhos para resolver o problema. O que é importante ter aqui em mente sempre é que não há um caminho único, não há uma solução única para este projeto, nem há um caminho único para resolver problemas e não há respostas únicas, porque a ideia aqui, uma das principais ideias, é mesmo o questionamento e a reflexão sobre o planeamento e sobre a resolução de cada problema. E para isso temos que questionar cada vez que se tomam decisões, questionar as situações e encontrar várias soluções para resolver o problema. Cada grupo da turma até pode encontrar uma solução diferente para resolver o mesmo problema. Pode ser esse o próprio desafio colocado aos alunos, no mesmo problema, cada grupo ou cada um encontrar uma solução diferente. As fases da metodologia de resolução de problemas, eu também não vou estar aqui a lê-las todas, porque o PowerPoint vai ficar definido e vai ficar público, e ele já está, o do ano passado, no sítio web da ERT, e portanto depois, até por depois de cada fase destas teria que ser explorada. A solução
Obviamente que o professor terá que gerir todos estes elementos que se pretendia aqui, era levantar alguns problemas, algumas provocações que nos levem, que nos conduzam à reflexão, mas aqui o importante é depois sabermos gerir todas estas dimensões e todos os problemas, todos os elementos que fazem parte do nosso cenário de aprendizagem. Cada professor tem o seu cenário de aprendizagem, que é único. Gerir estas dimensões e estes elementos com equilíbrio para que tudo funcione. Cada um com as condições que tem na sua sala de aula, com os alunos que tem, com o ambiente que o rodeia. São os elementos pedagógicos, tecnológicos, organizacionais e contextuais. É este o desafio do professor, é conseguir com o seu próprio cenário de aprendizagem e os elementos que o constituem, conseguir algum equilíbrio e dinamizar o projeto. Tudo aquilo que fizemos aqui uma abordagem rápida, que o ano passado foi em 3 sessões cada uma e que foi mais explorada com exemplos mais práticos, mas todos esses materiais estão depois na plataforma Moodle e no site da ERT, que a doutora Teresa Godinho irá referir a seguir. Obrigado pelo convite e obrigado por estarem aí a ouvir-nos e obrigado a todos. Nós vamos então concluir esta nossa sessão. Muito obrigada, Fernanda, por toda esta visão de cenários de aprendizagem com esta articulação curricular. Só gostaria de dizer que 2015-2016 foi o primeiro ano deste projeto e que podemos considerar que correu muito bem. Tivemos um feedback muito positivo quando foram feitos os encontros regionais. Portanto, nós fomos ao encontro de todos os professores por todo o país e foram feitos 7 encontros por todo o país, e destes encontros, em conversa com todos os professores da iniciativa, ou com aqueles que estiveram presentes, logicamente, tivemos de facto impressões muito positivas da forma como estava a decorrer, da forma como os garotos estavam a gostar destas aulas. E muitos professores referiam, tenho aqui algumas impressões que eles diziam: tem sido um projeto de sucesso, queremos continuar, motivação não lhes falta e também os pais estão motivados. Está a ser uma surpresa agradável ver a facilidade com que os alunos compreendem os conceitos. Os alunos acham as aulas muito fixe, porque dizem que não estão a trabalhar, estão a divertir-se. Os miúdos adoram esta forma divertida de aprender. E vão para casa dizer: não tivemos aulas, estivemos a jogar, ou iam para casa ainda programar os pais, depois de terem aprendido aqueles conceitos de programação sem computador, em que faziam vários jogos de pensamento computacional, iam para casa depois fazer esses jogos com os pais, iam programar os pais. Temos a certeza que será um sucesso esta iniciativa no próximo ano, com o vosso trabalho, logicamente. E contamos, e queríamos que vocês também contassem connosco, com todo o nosso apoio, com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Só de referir que a próxima sessão será no dia 7, portanto depois da manhã, pelas 17h30, à mesma hora. Estará presente o professor Miguel Figueiredo, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, e irá falar das linhas orientadoras da iniciativa. Estará ainda também a professora Fernanda Ledesma com as linhas orientadoras da robótica, e o António Silva irá fazer um breve resumo de avaliação deste primeiro ano da iniciativa. Tal como disse a Fernanda, todos estes materiais estão disponíveis na nossa página, penso que já sim está projetada no site da iniciativa. Todos estes materiais e os materiais do ano passado, um pouco mais desenvolvidos, porque o ano passado tivemos mais sessões online, portanto todos estes materiais estão disponíveis na página da iniciativa. E pronto, resta-me agradecer-vos por terem estado aqui connosco hoje. Contem connosco, estamos de corpo e alma nesta iniciativa, tal como disse o nosso diretor-geral, e o nosso grande objetivo são os alunos e são fazer os alunos felizes, tal como também já disse a Fernanda há pouco. Muito obrigada e muito boa tarde, e até dia 7.